Eu estava esperando mais pessoas entrarem aqui só para a gente pedir essa autorização, tá? Então, a partir de agora, a gente passa a gravar Show. aqui. Consegui. Pronto. Tá sendo gravado. Obrigado. Isso aí. O Teams me boicotou, não deixou eu clicar ali, não. Tô mandando só aqui pro grupo. Maíra mandou mensagem, já conectou aqui com a gente? Pelo que eu vi, não, né? É legal ver o rostinho das pessoas, para a gente já se familiarizando. A gente só vê a letrinha. Eu não gosto, já não gosto do online, assim, esse negócio de conferência na tela, sem olhar o rostinho. Pois é. Tudo bem. Coisas... Vamos que vamos. O pessoal tá vindo. Faz parte, né, André? Faz parte. É isso aí. Coisas boas que vieram da pandemia, né? Quando a gente passa dos 30, as coisas vão ficando mais... A gente tem que ter um pouquinho mais de jogo de cintura, né? É isso aí. Então, temos uma galera aí já, né? Participando. Alguém mandou alguma coisa no grupo lá, Thaís, que tá tendo alguma dificuldade? A Maíra conseguiu conectar aqui, já tô vendo ela aqui com a gente. Legal. Ela tava com um pouquinho de dificuldade de conexão, mas já está aqui com a gente. Boa noite, pessoal. Boa noite. César chegou aí. Boa noite, boa noite. Bom, acho que a gente pode começar então, né? 8h05, estamos no nosso horário. Bom, primeiramente, agradecer todo mundo aí, né, da disponibilidade. Seremos sucintos, acho que tem bastante assunto para abordar, bastante coisa para falar, mas vamos falar de uma maneira rápida, de uma maneira leve, que eu acho que é um assunto agradável para todos. Então, o agradecimento aí a todos os participantes. Eu, em nome do GIP Clube Integração, estou muito feliz em poder organizar esse evento, dessa vez em parceria aí com a Best Buy, que a Thaís vai falar um pouquinho mais, né, sobre a Best Buy, como a Best Buy se juntou aí ao GIP Clube Integração, mas para a gente é uma satisfação hoje poder falar que temos uma parceria e vamos seguir junto aí esse primeiro passeio com certeza, de muitos, né? Então, esse passeio nosso de domingo, ele vai ser um pouco diferente dos demais, né? Que o Jeep Club sempre faz um passeio, assim, totalmente informal, totalmente despojado, do jeitão do jipeiro, né? Então, esse trouxe um pouco mais de organização aí do pessoal da Thaís, né? E então, para a gente, está sendo uma experiência nova, né? De uma maneira, para a gente está sendo até melhor, né? Porque eu nunca contei com uma equipe, né? Do tamanho da equipe aí da Best Buy, para poder a gente finalizar os últimos detalhes aí do passeio, tá? Então, para o pessoal que está aqui, né? Os jipeiros, o pessoal do Jeep Clube, eu gostaria realmente de apresentar esse nosso parceiro, tá? E espero que todos aproveitem bem aí o nosso evento, tá? Então, Thaís, se você puder falar um pouco de como você conheceu o Jeep Clube Integração, né? Os nossos primeiros passos ali, eu acho que é um assunto bem, bem interessante aí para a gente começar. Oi, gente, boa noite agora oficialmente. Bom, quando o André fala Thaís, ele fala Best Buy, né? Porque a gente tem todo um time de marketing que está aqui com a gente, que está trabalhando, colocando muito coração, muito amor nessa ação, mas além disso, né, e até acima disso, eu vou dizer, a gente tem a nossa diretoria, que são o Vitor, que é nosso CEO, que está aqui com a gente, que vai falar com vocês daqui a pouquinho, a Nice, que é a nossa diretora-geral, e isso porque a inclusão realmente faz parte do nosso DNA como empresa.
A Best Buy Travel, ela é uma empresa de turismo, a gente vende viagens para agentes de viagens, né? Então, a gente intermedia viagens para que os agentes vendam para o público final. Então, talvez muitos de vocês não conheçam a nossa marca por conta disso. A gente não trabalha diretamente com o público final. Nós somos uma das maiores empresas de turismo do Brasil e a gente tem um posicionamento internacional também bastante forte, uma vez que a gente faz parte de um grupo que se chama Go Global Travel, com base em cerca de 30 países, com cerca de 30 bases, né, em outros países. Então, a gente tem um posicionamento dentro do Brasil e um posicionamento internacional também bastante forte. Eu sou jipeira também e conheci o André no último Jeep Integração, no último Jeep... Me ajuda, André? Eficiente, Jeep Eficiente. Obrigada. Em julho. Em julho, exato. A Anice esteve nesse passeio também, que é a nossa diretora. E foi amor à primeira vista, né? Em relação ao projeto, em relação a toda a ação. Quando a gente participa de uma ação como essa, a gente sai com o coração super quentinho e a gente sai com um aprendizado realmente muito forte, né? Um aprendizado muito grande. E trazendo isso para dentro de casa e considerando a inclusão como parte realmente do nosso DNA, a gente desenvolveu esse projeto junto com o Jeep Integração, um projeto que é a sua primeira edição, então, acontecendo nesse domingo, que junta jipeiros, junta alguns dos nossos clientes da Best Buy, junta algumas pessoas da nossa equipe que também são super engajadas com a inclusão social. Inclusive, no nosso time, nós temos como anfitrião desse projeto e trabalhando com a gente o Wesley, o Vitor vai falar um pouquinho sobre ele. O Wesley, ele tem síndrome de Down e enfim, um carinho extremamente forte que a gente tem por ele e ele pela empresa também e por cada pessoa que trabalha ali. Então, falando um pouquinho do evento, a gente se encontra às 9h, a gente sai para fazer a trilha, termina numa fazenda, que é a Fazenda Japiapé, onde nós vamos almoçar, comida deliciosa, caseira, fogão a lenha. Ali a gente vai ter algumas atividades com as crianças e jovens com síndrome de Down, inclusive o plantio de árvores com todos vocês que estão aqui presentes, né? Os convidados da Best Buy e os jipeiros, que acabam sendo nossos convidados também. E vamos ter ali uma tarde bastante gostosa, de bastante harmonia, diversão, inclusão e com certeza de aprendizado. E aí, falando de aprendizado, a gente pediu para o Vitor, né, que está aqui com a gente. O Vitor, apesar de ser nosso CEO e fundador junto com a Anice da nossa empresa, ele estudou muito sobre gestão de recursos humanos e de serviços com pessoas com dificuldades de aprendizado. Então, ele fez uma pós-graduação no exterior, justamente tendo interesse nesse tema e vendo que não tinha nenhum tipo de estudos relacionado a isso no Brasil naquela época. Então, Vitor, por favor. Então, essa apresentação aí me coloca numa posição um pouco delicada, porque eu não tenho tanto assim para falar, ainda mais com vocês, com essa coisa histórica. Primeiro, para começar como jipeiro. Eu não sou jipeiro, mas eu tenho um Jeep, né? Então, eu não sei onde eu me encaixo dentro desse perfil de vocês. E, por sinal, esse Jeep foi, eu acho que na última, né? Se eu não me engano, o meu genro ou a minha esposa foram... Não sei, alguém foi dirigindo o Jeep. Eu estava fora e, infelizmente, não fui. Com dor no coração, porque eu vi as fotos, o sucesso, assim... Assim, gente, a gente pode mensurar o sucesso basicamente, e no que a gente vai falar agora com os jovens, né, que a gente, basicamente a maioria é jovem, né, com crianças e jovens com síndrome de Down, pela diferença que isso faz na vida deles, né, não pela atividade em si, mas o que isso representa para o futuro deles, né. Então, assim, eu vou tentar fazer bem em passant, por que eu caí nessa, né? Não vou nem falar no Jeep. O Jeep foi uma coisa, amor à primeira vista, meu Jeep, né? Não entendo muito, vou aprender muito com vocês. Ele é 4x4 e tem tração, então eu acho que ele vai aguentar a paulada aí que vocês vão me colocar. Mas vamos lá. Falando sobre os jovens, eu, assim, basicamente, foi uma coisa muito natural para mim, a partir do momento que, quando eu me
Quando eu mudo o microfone, Victor. Estão escutando? Tranquilo? Então, falando que quando eu comecei o trabalho, né, vamos falar assim, com esse segmento, com síndrome de Down, na realidade foi por muito acaso e aquelas coisas que a gente nunca sabe, né, no nosso destino. Eu montei uma empresa com 18 anos, eu estava na faculdade, eu não tinha um gato para puxar pelo rabo e eu montei uma empresa de acampamento para crianças. Porque o tio Vitor, eu fiz faculdade de educação física, a primeira faculdade que eu fiz, e quando eu fiz a faculdade, eu montei um acampamento, porque eu trabalhava numa escola, e um dia veio uma mãe e falou para mim, Vitor, meu aluno é seu filho, mas o irmão dele não é seu filho, ele pode ir no acampamento? Por 2 motivos óbvios, eu falei que sim, né? Um, porque era mais um aluno, então para o negócio para mim, mas aí eu falei assim, mas que problema que essa criança tem um problema. Eu falei, mas todo mundo tem um problema. Resumo da história, essa criança tinha, esse jovem, criança, tinha 9 anos de idade, tinha síndrome de Down. Bom, o que acabou acontecendo quando isso eu estou falando, gente, que eu comecei muito cedo, tá? Eu estou falando isso aos 40 anos atrás. Essa criança, eu não sabia nada o que fazer com ele. Eu tinha medo, eu não sabia que exercício que podia fazer, eu não sabia o que eles podiam comer, eu não sabia o que falar, eu não sabia nada. Eu fiquei realmente perdido, mas, resumo, o bom senso acabou encerrando com chave de ouro. Isso me deu um alerta que, quando eu voltei, eu fui para a Unicamp e perguntei para os né, no caso, os mestres da época, que eu gostaria de me aprofundar um pouco mais nessa área. E eles falaram, Vitor, infelizmente aqui no Brasil, mudou um pouco hoje, tá? Mudou um pouco, mas o cerne da questão continua igual. Esses jovens, eles vão para instituições fechadas. Eu vou falar lá de trás, tá? Mas obviamente mudaram. Eles vão para uma PAI da vida, ficam lá, fazem atividade numa PAI e depois vão para casa. Então, assim, não tem muito estudo sobre isso aqui. A vantagem que você tem com um passaporte estrangeiro, por que você não vai lá para fora e estuda? Porque isso é muito avançado lá. Eu não podia largar o emprego aqui, que na época, com 20 anos, era um emprego muito bom para mim, mas eu fiz um acordo com a escola, acabei indo para a Inglaterra e fui trabalhar nessa área. Tá? Trabalhar nessa área não, primeiro eu fui aprender inglês, porque eu não falava inglês. Trabalhei na área e, na realidade, a oportunidade apareceu quando eu fui voluntário num colégio. O colégio, quando eu chamo college, lá é o terceiro colegial. Aqui no Brasil mudou um pouquinho, mas seriam jovens de primeiro, segundo, terceiro colegial. Aqui, eu não sei se ainda é a mesma, mas o primeiro, segundo, terceiro eram jovens de 16, 17, 18 anos. E eu era auxiliar. Tá? E apareceu um concurso. Estudei muito para professor, para auxiliar de professor. Eu estudei e passei no concurso. Eles me pagaram mestrado para trabalhar nessa área. E isso era um dos meus trabalhos que eu tinha lá. Fiz vários trabalhos. Né? E o que acabou acontecendo? E é onde que interessa isso aqui para a gente. E o que me chamou muito a atenção, e aí que eu acho que vale a pena eu expor isso para vocês, que na realidade a gente não está aqui para falar da minha história, a gente está aqui para falar de o que seria interessante a gente fazer e aprender, e eu vou depois deixar uma pitadinha aqui para a gente conversar depois. Esses jovens, na realidade, eles ficavam no mesmo colégio, no mesmo espaço físico do que os jovens normais. Então, por exemplo, eu tinha uma sala de aula de professor de matemática de colegial, dando aula de matemática, ou de física, de matemática, e tinha os nossos alunos aprendendo matemática, numa sala especial. Mas a cantina e a educação física eram comuns a todos, tá? Se eu conversar com vários profissionais da área, talvez alguns concordem comigo, outros discordem, esse negócio de inclusão, colocar um jovem com síndrome de Down numa sala com 20 pessoas, eu acho que não é válido nem para um nem para outro. Isso é opinião própria, é minha, tá? Eu acho que existe um trabalho específico para eles, você colocar um profissional numa sala de aula para aprender matemática, que a matemática, para ele, não é a matemática que ele vai usar num futuro curso superior. A matemática dele é como ele vai usar o dinheirinho dele para o dia a dia. A geografia que ele estuda é a geografia de saber se locomover na área que ele está. A história dele tem que ver com a história da família dele, a história do país dele, a história viva dele. Então, essa desconexão que eu tinha com o Brasil foi muito grande. Meu aprendizado, basicamente, foi: esses jovens estão lá para uma inserção social.
tá? Então, essa foi a cerne da questão, inserção social, tá? E em momento nenhum, tá? Vou falar assim, no começo do meu trabalho lá, eu até fui chamado a atenção, porque a gente aí é uma característica brasileira, né? Aquela coisa de acolher, aquela coisa gostosa, de segurar, de abraçar, de beijar. E eles falaram, não, Vitor, eles estão aqui 3 anos no colegial para prepararmos eles para ir para a sociedade, para eles viverem sozinhos. Então, não tenha dó, são seres humanos normais com outras capacidades, com outras habilidades, com outros pré-requisitos. E aí eu aprendi muito em cima disso, de que, na realidade, é verdade. Eles são jovens com características diferenciadas das nossas. Nem melhores, nem piores, diferentes. A base da questão é como lidarmos com isso. Então, eu sinto muito aqui no Brasil que a gente tem dó, vamos ajudar porque tem dó. Não. O que é importante? Obviamente, no caso específico da Inglaterra, existe um projeto muito mais, vamos falar assim, de inserção social por parte do governo. Por quê? Porque vale mais a pena para o governo esses jovens terem uma inserção e começarem a trabalhar do que eles ficarem reclusos e ganhando dinheiro de suporte do governo. Esse é um lado, tá? Estou falando do lado da economia. O lado social é que eles vão se desenvolver muito mais estando na rua. Então, hoje você vai na Inglaterra, você vai em vários supermercados, você vai em lojas, você olha esses jovens normais e ninguém olha diferente. É normal, atende é normal. Dentro desse contexto, eu já vou inserir o que eu fiz aqui no Brasil quando eu voltei. Eu fiquei lá 15 anos, conheci a Anice, casamos, nossos filhos nasceram lá, e quando nós voltamos, eu sempre tive esse apego, né, de tentar trabalhar, mas eu senti muita dificuldade, porque tem um lado muito político aqui, né? A gente tem vontade de fazer, mas barra em muitas coisas, barra em muitas coisas. Então, o que eu acabei fazendo? Nós temos um colega nosso de trabalho, chama-se Wesley, ele vai estar nessa atividade, e ele é um funcionário que aí eu vou te falar que teve uma coisa que eu tive que usar um pouquinho de um lado político meu. Esse jovem trabalhava numa instituição, eu não sou de Jundiaí, eu sou de São Paulo, mas aqui em Jundiaí, algumas que eu conheço, chama-se Bem-TV. Eu não sei se vocês já ouviram falar, é uma entidade específica, tem entidades para surdos, para mudos, para vários. Essa era específica, não sei se está um pouco conturbada agora. Bom, em suma, eu fui lá para fazer entrevista para tentar contratar 2 pessoas. Uma, eu era síndico do prédio, por N motivos eu era síndico do prédio, eu queria contratar uma pessoa para a recepção do prédio e uma para trabalhar no RH. E a grande dificuldade que eu senti não eram dos jovens. Claro que tinham vários candidatos, eu selecionei alguns. E no dia que eu fui contratar o Wesley, a grande dificuldade, a diretora me chamou e falou, Vitor, o problema não é contratar o Wesley e nem pelas habilidades dele. O problema estão nos pais. Que os pais não querem que eles se misturem com vocês, ele não quer que eles aprendam as coisas ruins do mundo. Vamos falar assim, resumo da história. Eles queriam mantê-lo recluso. Falei, puxa vida, como é que eu vou tirar esse menino desse mundo e colocar no nosso mundo? É muito delicado, porque eu estou mexendo com família, mexendo com cultura, com religião. Tal. E aí me deu um estralo. Eu cheguei para o Wesley e falei, Wesley, o que deixaria você hoje mais feliz no mundo? O que você mais gostaria? Né? O Wesley tem acho que tem 23 anos, se eu não me engano. Ele falou, Vitor, meu grande sonho da minha vida seria trabalhar numa empresa e ter um registro em carteira. Eu gostaria de ser independente. Essa foi a posição dele. Aí eu virei para a mãe dele e falei assim, o que deixaria a senhora mais feliz no mundo hoje? O que deixaria a senhora mais feliz no mundo? Ela virou para mim e falou, o que deixaria eu mais feliz? Ver o meu filho feliz. Quando ela falou isso, aí já não tinha mais o que discutir, porque se a felicidade dele era trabalhar e ela queria ver ele feliz, a contratação foi quase natural, né? Então, hoje ele trabalha com a gente já, a Anice pode lembrar mais direitinho, mas acho que foi antes da pandemia. Já faz uns 4 anos que ele trabalha com a gente no departamento de RH, no departamento administrativo. 2018? 4 anos, né? 4, vai para 5 anos já. Ele trabalha com serviços gerais. Mas lá, só um detalhe, ele é tratado literalmente igual a qualquer um. Chama atenção,
ele faz os serviços para todo mundo, não tem diferença, não tem diferença. Se tiver que ter chamar ele para uma sala de uma reunião específica que ele não está, vão chamar, ele tem uma coordenadora da área que vai e está fazendo um trabalho bacana. O que eu imagino como isso? Então, vocês vão falar, Vitor, mas o que tudo isso que você está falando que tem a ver com o nosso trabalho aqui do GIP? Basicamente, assim, gente, tem que ser uma coisa muito natural, tá? Eles têm uma capacidade de absorção de inteligência absurda em outros aspectos que nós não sentimos, e tratá-los sem dó. Ele tem uma deficiência, como eu tenho. Eu uso óculos, eu tenho uma deficiência visual. Ele tem uma deficiência num específico DNA dele. Tá? Como muitos de vocês devem ter algumas anomalias aí, independente de quaisquer que sejam. Então, é uma coisa natural. Quanto mais natural possível for, obviamente, respeitando alguns limites, né? Por exemplo, alguns deles não têm medo de coisas, então eles vão, aí você tem que segurar. Eles não têm limite, por exemplo... Assim, eu vou falar bem, senão a gente vai ficar aqui falando muito da parte técnica, mas eles, por exemplo, se você botar no restaurante, eles vão começar a comer e não vão parar de comer. Então, aí você tem que... Eu não sei se aqui no grupo tem pais ou mães ou que têm filhos, assim, pode até dar um veredicto sobre isso, mas é uma coisa que acontecia muito comigo, eles não param de comer. Por isso que você vê muito eles obesos, né? Por causa disso. Então, você tem que regrar isso. Você tem que botar limites. Eles trabalham muito com rotina. Então, por exemplo, no caso do GIP, eles vão ter que estar muito cientes quais as regras. Essa regra, eles seguem regras. O que atrapalha muito o trabalho com eles é quando você muda as regras durante o jogo. Isso atrapalha muito. Exemplo, no trabalho com Wesley, se ele tem a rotina dele, por exemplo, ele tem um documento que o departamento financeiro imprime para eu assinar. Ele vai todo dia, pega o documento, vai, leva para mim, eu assino. Se eu não assino, eu tomo bronca mesmo, porque eu não assinei o documento na hora certa, eu assino, ele pega e leva. Se isso foge muito da rotina dele, não tem documento, faz outra coisa, eles se perdem um pouquinho. Então, é um trabalho... a pandemia atrapalhou um pouco porque os processos foram interrompidos, obviamente, pelo que aconteceu. Então, assim, o que eu poderia falar para vocês é um trabalho muito natural. Não, pelo amor de Deus, a pior coisa que tem é tratá-los com dó. Coitadinho, não sei o quê. Não. É um jovem como se a gente fosse levar amanhã os nossos filhos, uma criança, eu trabalhei, por exemplo, muito com crianças cegas, que aí a gente tem um outro tipo de trabalho. Mas, assim, são seres humanos com outras habilidades e outras dificuldades. Tá? O que eu gosto muito é dessa inserção. Então, e vocês não têm noção o quanto isso eles levam na vida para frente. Vocês vão sentir muito isso. Assim, eu estou aberto a perguntas, mas, assim, bem rapidamente, é isso que eu poderia falar rápido, né? Porque eu sei que a gente tem um tempo aqui, de um histórico meu com isso. E eu estou tentando já me chamaram algumas vezes para trabalhar nas instituições aqui, e eu estou frustrado numa delas que é muita política, e eu não gosto de me envolver com a parte política, e agora abriu uma nova, que eu acho que vão, né, Thaís, algumas crianças dessa instituição nova que abriu, acho que tem umas 4 ou 5 jovens que vão. O André pode falar melhor para a gente, Vitor, é a Teia, né? A Teia, então. Eu fui lá, tá, André? Eu fui lá, vi o estatuto, vi tudo, mas, obviamente, assim, é muito novinho ainda e precisa de muita ajuda. E uma das coisas que eu quero, independente dos negócios que eu tenho, é angariar, assim, alguns profissionais para a gente dar um push nisso com essa mesma filosofia, tá, nesse jovem, porque a inserção social deles é muito válida, não só para a gente. Eu dou o exemplo da Best Buy. Não foi muito só fantástico para o Wesley, foi fantástico para... Eu tenho aqui alguns colaboradores que podem dar os vereditos. Foi muito, muito bom para todo mundo da empresa. A mesma coisa na menina que trabalhou na recepção. Então, eu acho que assim, a gente poderia depois tentar juntar alguns profissionais, algumas pessoas que gostariam de angariar essa causa e a gente tentar fazer alguma coisa. Eu acho que o tempo passa muito rápido, né? Só para a gente ter prazer, lazer e tal, e acho que a gente está num momento, a gente pode dar um pouquinho mais para pessoas que precisam. E eles, depois, deixar a sementinha e eles passarem para os outros, né? Então, essa eu podia dar bem rapidamente. Vitor, dá só uma licencinha.
Quem está Eu falando? acho assim, é Nice. Ah, oi. Eu não Prazer. estou vendo o rostinho. Aham. O meu rostinho, tá bom. Não estou vendo ali. O Ah, Vitor, agora eu eu acho. vi. Agora você me viu? Você lembra de mim? Tô lembrando. Seria interessante você colocar aqui como que o jovem, né? Como que o jovem com síndrome de Down ele se posiciona, os carinhos, assim, o jeito que eles gostam de se aproximar das pessoas, como que a gente deve tomar o cuidado em relação a eles. Quando a gente vê que eles vão estar na fila para pegar comida, seria interessante a gente sempre estar próximo para controlar quanto que eles vão pôr de comida no prato. É legal a gente sentar junto com eles, eles fazem refeição sozinhos, eles não precisam de ajuda, mas eles são muito felizes, né? E ao extremo, eles são felizes ao extremo. Eles irradiam felicidade e isso é muito bom, é gostoso, mas às vezes eles ultrapassam, extrapolam um pouco. Então, assim, com a sua experiência, com tudo que você já conhece, né, da síndrome, seria legal você falar desse comportamento deles, para ninguém, assim, ficar com melindres, ou talvez com receio de aproximação, para que eles não se excitem muito, não se agitem muito. Seria interessante, acho que, se abordar um pouquinho do comportamento do jovem com síndrome de Down. Tá. Você poderia falar um pouquinho? Claro, esse é um aspecto, assim, obviamente a gente tem que estudar caso a caso, né? Porque depende muito do que a gente chama do background da família, se eles estão em escola. Se eles estão em escola desde pequeno, isso já é muito mais trabalhado. Se não estão, fica um pouco mais difícil. Mas, assim, uma coisa que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, não cuidado, né? Mas, por exemplo, vou falar no caso das meninas, tá? Elas se apegam muito ao ídolo. Então, se elas chegarem lá e gostarem, não do Jeep, gostarem do Vitor, elas vão ficar grudadas com o Vitor, porque elas enxergam aquilo lá como um marco, um ídolo para eles. E isso não é bom, tá? Você tem que mostrar isso para eles assim, nós estamos lá para ajudá-los, mas tem muitos outros profissionais. A gente tem que começar, isso é botar limite para eles. O outro exemplo é na comida, que a Anice falou. Eles vão querer comer. Então deixa ele... Não, tem um limite. Por quê? Porque você tem que deixar comida para o próximo. E não é bom você comer muito. Você pode falar, isso aqui não é bom para a sua saúde. É como se a gente fosse falar para qualquer outra pessoa. Isso é muito importante. Mas será que eu falo isso para ele? Tem que falar. Tem que falar. Por exemplo, o Wesley, quando chega lá, ele tem que usar óculos lá na empresa. Ele tem que usar óculos. E ele não usa, e as meninas às vezes ficam com medo de falar para ele. Quando ele chega, ele me vê, ele sabe que eu fico muito bravo se ele não usar óculos. Então ele já inventa alguma coisa, as meninas que estão na sala com ele sabem. Ele inventa alguma coisa embaixo da mesa, tal, de repente ele põe o óculos. Então eu insisto com ele, tem que ser uma coisa assim, não dá para falar uma vez, você tem que ficar falando várias vezes. A segurança é fundamental, porque o sentar, o cinto, o tipo de trilha, deixar bem claro em palavras muito claras. Exemplo, quando eu passei no curso, e eu concorri com 25 profissionais ingleses, e eu sou estrangeiro, e eu passei no curso e eu perguntei por que eu passei nesse curso para o diretor. Tecnicamente, todos eram capazes. Eu também era para passar. Mas a língua era uma barreira para mim, porque eu não era inglês. Aí o diretor falou, Vitor, você falou porque você fala a linguagem que eles entendem. Você não precisa falar uma linguagem de Oxford ou Cambridge para eles. Então, resumindo, você tem que falar uma linguagem adequada a eles, que eles entendam. E aí você pergunta, você entendeu isso? Está claro para você? Então, esse momento em que você tem que chegar para eles e toda hora questionar assim, está claro para você? Isso é muito importante. Claro, de uma forma muito natural. Então, assim, tem que ter limite, temos que colocar limite. Assim, não muda nada se a gente tivesse uma criança autista ou uma criança hiperativa. Tá? Não mudaria, aí é um trabalho específico.
E o Down tem as suas peculiaridades, que ele é muito carinhoso, ele vai querer agarrar você, abraçar tal, e assim, puxa, mas será que eu vou deixar ele agarrado comigo todo o tempo? Dá um abraço e fala, ó, conversa com ele, olha, agora a gente tem que fazer um trabalho de segurança, olha o Jeep, olha os seus colegas, tenta insistir com ele para ajudar outros colegas com Down que não estão tendo a mesma evolução. Exemplo, a gente vai no restaurante. Tem alguns que conseguem fazer o prato fácil, né? Colocar as comidinhas no prato. Outros têm dificuldade. Em vez de você ir lá e ajudar a colocar a comida no prato, pede para ele: o que você acha de ajudar o seu colega a colocar? Isso é importante para eles, entendeu? A gente não sempre tomar a iniciativa de querer resolver o problema, né? A gente tem que colocar esse problema como uma grande vantagem para a gente, para eles tentarem resolver o problema. Porque quando eu falei lá atrás que no trabalho que eu fiz lá fora era de inserção social, era exatamente isso. Depois de 3 anos, nós ficávamos num acampamento, aí eu ficava num quarto no meio e eles ficavam em 2 quartos separados. O meu objetivo não era tomar conta deles, era saber se eles sabiam arrumar a cama deles, escovar o dente, fazer higiene pessoal, se vestir e fazer o café da manhã, as compras. Esse era o meu objetivo. Se eles atingiram a proposta de 3 anos que nós trabalhamos. E é isso aqui, por exemplo, nesse trabalho aqui que nós vamos fazer no Jeep. Qual que é o nosso objetivo? É que que tem que estar muito claro para todo mundo aqui. Qual o objetivo? Essa é uma pergunta que eu vou fazer para vocês. Ô, Vitor. Quem está falando? Vitor, é o André. Oi, André. Então, assim, abordando já esse assunto, então a gente teremos uma questão importantíssima para decidir, né, para o jipeiro decidir em conjunto com o especial, né? Por quê? A gente vai ter 2 trilhas. Então, eles, como uma equipe, né, a gente pode, eu acho que até denominá-los dessa maneira, a equipe do Jeep 1, do Jeep 2. Isso, ótimo. Né, para que eles se integrem. Então, essa equipe, eles vão se conhecer ali na hora. Então, essa equipe vai ter que tomar uma decisão. Olha, a gente vai fazer essa trilha, a gente vai fazer uma trilha com emoção, onde o Jeep vai balançar, o Jeep vai ficar numa posição um pouco desconfortável, porque é uma subida um pouco íngreme, o Jeep vai balançar, mas a gente vai passar no meio da mata, um lugar assim muito mais próximo da natureza, a gente vai ter uma vista mais bonita, né? Se é isso que eles querem. Ou se é seguir o passeio, né? O passeio, o que é? Aquela estrada onde não corre nenhum tipo de risco, só que também não tem muita emoção. É muito próximo do que eles já fazem, né? Que é sair com os familiares dele, numa viagem, num passeio, e tudo bem. Mas antes de alguma pergunta, André, é muito legal. Eu adorei essa sua pergunta. Sabe por quê? Porque, assim, o que vale mais a pena? Porque quando a gente for parar para pensar e falar assim, vamos fazer uma trilha de aventura? Será que eles vão curtir mais a trilha de aventura? Ou vamos fazer uma trilha de aventura um pouquinho menos de aventura e que dê para eles algumas funções? Exemplo, é sua equipe. Então, assim, o João vai comigo, tá? O João é meu copiloto. Aí, tecnicamente, vocês falam. Então, a equipe verde, que é minha, tem o copiloto João. João, e está muito claro, é uma trilha no meio do mato, a gente pode ver animais. Então, assim, colocar coisa muito clara, a gente vai ver animais. É uma trilha que não é a trilha que você vai para a escola, é uma trilha natural e você tem uma função aqui. Tem que deixar bem claro qual é a sua função. Veja se está todo mundo com segurança, se está com cinto, se está sentado. Eu estou dando exemplos, né? Aí o André pode falar muito. Sim. Você pode falar. Assim, eu acho que o ideal, André, seria unir os dois, tá? A parte lúdica, que é gostoso, a trilha, a aventura, o jipeiro, mas com alguma coisa, com uma função para eles. Por quê? Porque só assim, puxa, eu fui, aprendi, vi coisa nova, mas eu também ajudei. É isso que eles vão levar. A gente está falando agora com Down, tá? Mas com cegos deve ter sido a mesma coisa quando vocês foram.
Então, assim, Nossa, eu acho que o mix dos dois, para mim, é maravilhoso, André. Assim, maravilha. aproveitar. Agora, para o jipeiro profissional, né, que já fez, que não é o meu caso, tá? Falar, vai ter que fazer o downgrade, entendeu? Vai ter que fazer uma coisa assim, poxa, eu não vou fazer aquela trilha que eu amaria, mas eu vou fazer uma trilha com o jovem, que eu estou fazendo um trabalho social e que ele tem uma responsabilidade, mas também não deixa de ser uma trilha, entendeu? Uhum. Só que meu copiloto tem outras habilidades. Poxa, eu sempre trabalhei, eu não sei, eu peguei o único caso, por exemplo, quando a Thaís me falou que ela tem o jipeiro e tem o copiloto, né? Então, é o que lê o mapa lá tal. Beleza. Isso é uma coisa maravilhosa. Você faz uma... Agora, você imagina você fazer uma trilha quando o seu copiloto tem síndrome de Down e ele tem uma função e ele conseguiu atingir aquela função. Para nós, independente para ele, é uma satisfação muito grande também. Então, eu acho que é um momento muito, muito especial para a gente tentar unir as duas coisas. Eu acho que mais que você, André e Thaís, que já tem essa experiência, como conciliar isso? Claro que eu posso ajudar e fala assim, de novo, tem que ser regras claras, tem que ter a função, ele sabe qual é a função dele, o que ele vai ajudar, ele não está lá sentado como simplesmente um passageiro. E eu colocaria assim, tá? Ele não estaria sentado somente como um passageiro lá. Ele estaria lá com uma função, tá? Exemplo, ninguém pode colocar a mão para fora. Eu estou dando um exemplo muito simples, que eu nem sei se é o caso. Ninguém pode botar a mão para fora, né? A responsabilidade dele é saber se está todo mundo lá com a mãozinha dentro. Eu estou dando um exemplo muito simples, tá? Muito, muito simples. Poderíamos colocar alguma dessas coisas que vocês, desde a trilha, não sei qual é a trilha, as dificuldades. Pode colocar. Quando a gente parar o carro, temos que ter a responsabilidade. Você é responsável de que todo mundo sair, não pode andar mais do que 10 passos, ou tem uma barreira da cachoeira, não sei, tem que chegar até lá. Ele é responsável por saber que as pessoas, eu, você, o que quer que seja, não podemos passar daquela parte. Eu diria para você que essa é a parte que eu diria que é conciliar essas duas coisas. Tá. A gente já tem Faz muito sentido, Vitor. Fantástico isso que você colocou, tá? Vem em encontro já com um trabalho que a gente já faz com deficientes. E uma coisa que eu tenho quando a gente faz passeios com deficientes, visuais principalmente, naquele momento que a gente para o Jeep e fala, olha, agora vai começar a brincadeira. Agora a gente vai descer, vamos lá na roda da frente do Jeep e a gente vai virar uma chaveta que agora o carro vai se transformar. Agora o carro vai virar um off-road e a gente vai entrar num lugar legal, só que a gente tem que ir lá e fazer essa ação, que é virar uma chaveta, que é muito simples, que qualquer pessoa faz, qualquer criança faz. E eles fazem isso? Então, a gente sempre fez com os deficientes visuais. Então, vamos aplicar essa mesma técnica para a equipe. Então, na equipe do Jeep X, quem vai ser responsável por ir lá e transformar o Jeep num super Jeep? Vai ser a pessoa com síndrome de Down, tá? Então, ludicamente, né, é isso, né? O jipeiro vai ter que ter isso, né? Olha, agora nós vamos transformar num carro normal, vai ser um super Jeep, porque você que vai lá e vai fazer essa ação. Então, ele vai sentir que ele vai mudar alguma coisa, né? Ele vai puxar um negocinho, que vai fazer um barulhinho, ok. Saiu da trilha, agora a gente vai seguir numa estrada normal. Olha, então agora a gente não precisa mais do super Jeep. Agora vamos lá, então vamos voltar ele para um carro normal. A única coisa que eu colocaria, André, uma ressalva, é assim, a gente não pode não. Estou falando do Vitor, né? Estou falando da minha experiência. A gente não pode enaltecer muito assim. Olha, agora virou o super Jeep, agora virou o super-herói. Não. Agora a gente vai fazer um Jeep totalmente diferente, é um Jeep muito mais forte e você é encarregado disso. Porque senão a gente vai colocar eles num patamar que não existe muito na realidade do dia a dia, do super, entendeu? O máximo. A gente só tem que tomar cuidado, às vezes, com algumas palavras com ele. Porque senão ele vai chegar em casa e vai falar, olha, eu sou super-homem, eu sou super... Isso, para eles, é importante. Por isso que eu te falei, no bom senso, tratá-los como normal. Agora vamos transformar o Jeep 4x2 para o 4x4. Tem que mudar essa marcha aqui. Quem é o encarregado de mudar essa marcha? Essa marcha... Então, ele vai mudar a marcha. Então,
parabéns, você é encarregado mecânico que fez essa parte disso aqui, ótimo, o Jeep está mais forte. Mas você falou, agora você... Eu estou dando uma analogia, né? Agora eu preciso de um super-homem que empurre esse negócio para frente. Não. Aí a gente está usando o lado muito infantil, lúdico, que para eles não é a função nossa de integrá-los à sociedade. Tá? Não sei se ficou claro essa minha colocação. Às vezes é um pouco rude. A gente tem que colocar eles para realmente participar, mas também vem aquela coisa do super proteger, do coitadinho. Não. Então, pode, ok, eu acho que faz sentido isso que você disse. Exatamente. Então, a gente tem que fazer de uma maneira que ele se sinta participante, né? Se sinta realmente uma peça da equipe, isso, né? Mas também, beleza, é isso aí, você tinha que fazer, cara, você fez, parabéns. Se errar, errou, se não der certo, cara, não é assim que faz, é assim. Não, tudo bem, tadinho. Não é assim que faz, é assim que faz. Claro, gente, aí então foi com bom senso, né? Mas Sim. por que eu estou falando isso? Porque qual que seria o objetivo nosso a longo prazo? Imagina que a gente estivesse numa associação, todos nós aqui hoje tem 18, 16, 17. Seria uma inserção social, correto? No mundo lá fora, tirando do nosso mundo, essa redoma de jipeiros que a gente consegue controlar, né? No mundo lá fora não é assim para eles. Não vai ser assim para eles. Então, é aproximá-los o mais próximo do mundo lá fora. Tá. Entendeu? E por isso que eu acho muito legal isso daí. Então, assim, independente de qualquer coisa, André, parabéns pela iniciativa, cara. Eu estou muito feliz de participar, de colocar, de inserir, e espero que a gente possa participar, obviamente, com outras crianças, outros problemas jovens que tenham. Eu quero dar uma continuidade com o Down, porque falta muito isso, sabe? Eles ficam muito em casa e tem muita oportunidade aí para aquilo que a gente precisa. Eu vejo lá na empresa. Voltando um pouco aí o que você falou sobre a autonomia deles, em 2018 foi o primeiro passeio que eu organizei com especiais, inclusive foi lá na instituição, lá no BEM-TV, né? Naquele ano, eu levei, foram 15 alunos, né? 15 assistidos lá da BEM-TV, e foram, acho que uns 5 ou 6 educadores no comboio junto com o Jeep. Então, teve Jeep que só foi os especiais, e teve Jeep que foi... que nem na época eu tinha um Jeep, era totalmente aberto, então foi um educador no banco de trás junto com eles. Que ano que foi isso, André? Em 2018. 18. Em 2018. Talvez Era com a Dalva ainda? Não, a Dalva não estava mais lá, não. Não, era uma outra presidente. Não me recordo o nome da coordenadora. Ainda era o presidente, acho que o apelido dele era Passarinho. Não, ele é contribuidor, ele é um empresário que ajuda lá. Tá. Bom, enfim, qual é a diferença daquele passeio e desse passeio? Eu pedi ajuda para algumas pessoas ligadas à instituição, então, ligadas à TEA, né, que é a nova instituição, que a maioria dos assistidos da BEM-TV foram para essa instituição. E eu pedi para ajuda para poder, né, juntar esses especiais. Só que na lista, lá em 2018, os educadores me falaram, André, eles não vão com os pais, porque o nosso trabalho é incluí-los na sociedade. Se a mãe está junto, vai servir a comida, tem alguma coisa, a mãe vai correr lá e vai fazer. Exato. Vai resolver o problema para eles pelo instinto, né? Quando a gente coloca eles no meio da sociedade, pessoas que sabem das limitações, automaticamente eles vão ser mais autônomos, eles vão fazer mais, né? Sim. Isso foi muito legal em 2018. Só que esse ano, a hora que eu pedi ajuda dessas pessoas, elas não enxergaram dessa maneira. E quando eu recebi a lista, né, eu até dividi com o pessoal da Thaís, não sei se você teve a oportunidade de analisar a lista. Toda pessoa com síndrome de Down, a mãe está acompanhando nesse passeio. Então, eu não recebi a lista, eu sei que no caso do Wesley a mãe não vai porque eu falei para não ir, né? Mas o que a gente pode fazer, assim,
nem tudo é do jeito que a gente gostaria, né? É o que a gente tem Pois na mão. Então, o que a gente poderia Quando eu vi tentar isso daí, eu confesso que eu... é um pouco desanimador. É um pouco desanimador porque a grande dificuldade do trabalho, lembra quando eu te falei? Não era contratar o Wesley, era convencer a mãe que o Wesley queria trabalhar. Então, o que eu acho que a gente tem que... O que a gente poderia vir a fazer numa reunião, marcar um pouco algumas horas antes, de fazer com que, mesmo que os pais queiram ir, que o pai fique com uma criança, mas que não seja o filho dele. Entendeu? Entendi. Então, assim, o pai do José vai ficar com a Maria, o pai da Maria vai ficar com o Bernardo, o pai do Bernardo vai ficar, a mãe do Bernardo vai ficar com o Wesley. Assim, claro, vai ficar naquela situação com algumas regras, entendeu? Obviamente, assim, não é um mundo ideal, tá? Não é um mundo ideal para socialização e para integração. Mas é o que a gente tem, né? O que a gente tem para comer o prato é esse que a gente tem. Então vamos comer o prato que a gente tem. Uma das alternativas é isso. Vai ter mãe relutante? Vai. Aí eu não vou abandonar minha filha. O problema não são deles, o problema são os pais. Eu acho que o ideal seria a gente levar alguns psiquiatras também, entendeu? Porque ajudaria um pouquinho. Mas o problema são os pais, na realidade, porque olham eles numa redoma. E é muito difícil tirá-los dessa redoma e colocá-los nesse mundo. É muito difícil, eu sei, porque eu estou falando no Brasil, tá? Lá fora já não, que já é mais cultural, já é mais tranquilo isso, né? Eles vivem até muito mais tempo também, né? Porque eles trabalham, têm o dinheirinho deles, vivem. Então, assim, é muito diferente. Eu acho que no Brasil é um trabalho muito mais educacional com os pais. Eu acho que vai ser uma oportunidade nossa, se a gente conseguir quebrar a barreira com 50% dos pais, é um êxito, tá, André? É um êxito. De trocar os... Assim, mas pais que não conheçam, pais que não adianta da mesma escolinha que conhece a amiguinha, tá? A gente vai fazer, assim, sugerir isto a eles. Vamos sugerir, tá? Que ele fique com uma outra criança. É porque, querendo ou não, a síndrome é a mesma, as necessidades são as mesmas, e, obviamente, o que diferencia é o modo como ela trata esse filho dela diante de uma dificuldade. Essa é que é a diferença. Tá? Umas protegem, outras largam, outras fazem. Então, eu acho que no dia a gente vai poder, de repente, fazer esse mix. A gente vai sugerir isso aí. Tá. Eu acho que o nosso desafio está um pouco mais quente, então, dessa vez. Tá. Né? Se tem esse preâmbulo que você falou, sim. Sim. Então... É mais um desafio. Vamos seguir. Vamos para frente. É mais um desafio, exatamente. É com emoção. Mas eu acho que talvez seja bom pelo fato de as pessoas perceberem o quanto a mãe talvez tenha esse papel de querer proteger e talvez aquilo não ser legal. Então, de repente, os jipeiros vão perceber isso. Né? E uma das funções, André, das crianças, que vai ter que estar muito claro para todas elas, é não deixar a interferência dos pais na atividade deles. Uhum. Entendeu? Por exemplo, eu tenho que mudar de marcha. Não, mãe, não. Ele fala, não, essa é minha... Ele vai falar, tá? Não, essa é minha função. Assim, não é que é indelicado, mas eles vão ter que colocar os pais na posição dos pais deles, que lá eles têm uma função, porque a função deles pode... É assim, onde fica muito claro para todo mundo que ele é uma peça da engrenagem. Se ele não fizer a parte dele, vai atrapalhar o resto da equipe. Vai atrapalhar eu como piloto, vai atrapalhar o mecânico, vai atrapalhar o cara do restaurante, vai tudo. Então, isso tem que deixar muito claro para ele. Então, se a mãe interferir nisso, ou quem quer que seja, vai atrapalhar como um todo. E vai ser um trabalho muito mais com os pais do que com os próprios jovens. Acredita em mim, vai ser assim. Tá. Então, eu vou pensar nessa estratégia para dividir com o pessoal. O nosso bate-papo aqui, né, está sendo gravado. A gente acho que vai conseguir disponibilizar isso daí para os jipeiros, mas eu vou obrigá-los a assistir o nosso bate-papo para eles se entenderem, né? Eu acho que a gente abordou de uma maneira bem rápida,
mas eu acho que está Bem claro objetivo, bem o claro, né? papel, o papel que cada um vai ter. É um desafio, realmente, é um desafio. É Tá? o time, cara, é um time, um time. O objetivo do time é curtir, chegar do ponto A ao ponto B com segurança. Na parada tem só segurança, tem almoço, tem tudo, e ele é parte desse time. Esse time tem uma função. E esse time não pode ser afetado por influência de pai, de mãe, de tadinho, de nada. Uhum. É isso. Esse é o nosso objetivo. Chegamos no Tá. final, todo mundo curtiu e todas as equipes estão salvas, que eu digo no sentido, o safety, né? O safety que a gente fala foi cumprido. Maravilha, Tá. entendeu? Maravilha. O plantio de árvores, Thaís, são eles que vão fazer o plantio simbólico ali? Isso mesmo, né? A gente já tem um lugar na fazenda em que vão estar ali os buracos já feitos, já prontos, que é uma parte um pouquinho mais desafiadora. Vamos contar a surpresa das mudas no meio do caminho, né, André? Não, mas pede para fazer os buracos duas Não, vai vezes. estar lá. Não, os buracos estarão lá, todos feitinhos. Mas a gente tem uma questão muito, muito bacana, né? O André, quando foi fazer uma visita para entender como é que estava a trilha e procurar um ponto de apoio no meio da trilha para caso alguém precise ir ao toalete, ele se deparou com uma outra organização, né, de dependentes químicos. E nessa instituição eles fazem os pães que vão ser entregues para os jipeiros e que as outras pessoas também vão poder Legal. comprar. E descobriu-se que eles também vendem mudas. Então, nós vamos nessa parada para pegar esses pães, Ótimo. para comprar esses pães, a Sensacional. gente vai pegar essas mudas também dessa outra instituição. Depois do almoço, a gente vai ter essa plantação em que são as crianças e os jovens quem vão fazer essa plantação. Lógico, a gente vai convidar quem esteve no carro com eles para acompanhar, né, e para estar junto no momento, mas a ideia é que quem faça isso sejam esses participantes, né? As crianças e os jovens com síndrome de Down. Parabéns aí pelo Tá. trabalho, Thaís, André, todas as equipes, todo mundo que está participando. Eu acho que é um momento único nesse mundo que está tão. Cara, é tanta guerra, é tanta pandemia, tanta coisa difícil. A gente cair no nosso colo uma oportunidade dessa, eu acho que para a gente é uma dádiva, sabe? A gente poder aproveitar esse momento com pessoas que querem, além de curtir coisas gostosas, o tempo gostoso, mas fazer um diferencial, né? E a nossa mudinha não é aquela planta que a gente vai colocar lá. A mudinha que a gente vai deixar com essas crianças, esses jovens, que vão plantar outras mudinhas, né? E esse acho que é o nosso objetivo. E aí, quando você consegue aí, trazer outras frentes, como esses dependentes químicos, o sério, e depois começar a uni-los, e, pô, isso aí é 10. Se a gente conseguisse depois, num futuro próximo, fazer isso com uma coisa realmente robusta e mostrar lá fora o como é feito isso, aí cientificamente comprovado, aí com a parte pedagógica, com a parte científica, com a parte até política envolvida, seria legal, porque o tempo passa rápido. Se a gente não deixar essa nossa mudinha agora, sei lá quem que vai fazer, quem vai regar, né? Entendeu? Pois é, eu brinco muito isso daí, que você vê, desde 2018 que eu corro atrás desse tipo de evento, de passeio, né, de doação, e agora em 2023 que a gente conseguiu abrir o Jeep Clube, né? E aí eu brinquei muito com eles na abertura do Jeep Clube, falei, amanhã o André vai morrer, alguém vai ter que seguir com isso. Pô, agora tá aqui no nosso estatuto, não tendo André, não tendo André, isso aqui não pode parar. E é bem Legal, é isso isso daí mesmo, é a mesmo. nossa mudinha para o futuro, né? Exatamente. Esse Jeep Clube pode ter aí depois até o seu próprio logo, um Jeep, aí você aumenta o nome, um Jeep Clube diferente, pessoas diferentes, alguma coisa, para deixar essa mudinha mesmo, né? Para os que estão vindo continuar isso aí. Isso é o nosso legado, né? É Isso isso aí, aí. Jeep Clube Integração é o nome. É isso aí. Show de Então bola. já tem integração no nome, né? Já começa diferente. E vamos integrar essa turma toda aí. Vamos para cima. É isso. André, Maravilha. parabéns muito pela iniciativa. Thaís, unindo todas essas pontas, todos os meninos e as meninas, né? Rosângela, Roma, que estão aqui, a Alice, que está no front todo dia. Eu acho que é muito legal. Essa teia que está começando agora, acho que a gente podia sentar e tentar
depois, de alguma outra forma, não fazer só atividades extracurriculares, mas o que a gente pode fazer. Vamos conversar mais, né? Com calma, um passo de cada vez, a gente vai conseguir montar uma coisa realmente que deixe essa sementinha e faça isso crescer, né? Tem que... trabalha muitas mãos, né? Esse projeto, né, André? A gente está desenhando como um projeto piloto mesmo, até para que o Jeep Clube Integração tenha esse modelo para trabalhar com outras empresas e angarie fundos para trabalhar cada vez mais com as crianças, com os jovens com deficiência também. E aí são muitas mãos de todos os lados, né? Nesse trabalho. Thaís, são muito... Sim. Eu não sei todos... tem acho que 16 participantes. Eu não sei se tem alguma mãe aqui, ou alguém que trabalha já numa instituição com isso, que podia dar um resumo disso que a gente falou, porque é uma visão minha diferente, né? O André tem uma visão, eu tenho uma, você tem outra. Eu não sei se tem alguma mãe, pai, algum que trabalha com isso aqui nesse grupo. Nós convidamos, na verdade, para essa live os jipeiros. Eu convidei. A gente tem... Alô? André? Nós temos... Oi. Nós temos, Thaís, 3 jipeiros que têm filhos com síndrome de Down. Algum deles está aqui? Então, eu acho que não. Eu acho que nenhum deles conseguiu participar. Aqui tem alguém que tenha filho com síndrome de Down aqui, ou que trabalha em alguma instituição? Vou deixar para o André responder essa, que ele conhece melhor o pessoal. Mas eu acho que isso, Vitor, como a gente não tem ninguém que trabalha direto ou nenhum pai, talvez essa mensagem, no momento do briefing que a gente tiver no nosso evento no domingo, né, antes da gente sair para a trilha, talvez isso possa ser comentado por lá também. Né? A gente vai ter um momento... Eu acho que seria legal de fazer o resumo disso, para ficar bem claro para todo mundo, né? Oi, Kátia. Oi, Kátia. A sua tela está rosinha, mas conta para a gente, então. Eu acho que eu não sei colocar aqui, desculpa, viu? Mas tudo bem, nem vou mexer para não apagar aqui. Está bonitinho aqui, viu? Está bem diferente. Então, eu tenho, mas ela não é Down, né? Até estou ouvindo vocês irem nessa linha do Down, o transtorno dela é outro, né? Mas eu acho que não tem problema, mais ou menos o que vocês comentam né, mais ou menos a mesma coisa que ela apresenta aqui, até os cuidados que vocês estão falando, né, em relação a Kátia, para mim ficou mudo. Ficou mudo acho que para todos. Kátia, se estiver nos ouvindo, quiser mandar uma mensagem por escrita só para a gente saber, pode ter sido a sua conexão. O microfone dela está aberto. Bom, André, como está com esse probleminha de conexão com a Kátia? Kátia, se estiver escutando a gente, assim que você retornar, pode voltar a falar, por favor. Eu não sei se você tem alguma nova consideração, André, ou seguindo aí para as... Acho que a Maíra quer fazer alguma pergunta. Por favor, Maíra. Na verdade, quero fazer só uma consideração, porque eu sou professora, eu não tenho, na escola não tenho nenhum aluno síndrome de Down, já tive como aluno particular, e o que o Vitor falou em relação a inserir as crianças e adolescentes na sociedade, acho que vale para todas as crianças e adolescentes, né? Acho que essa é a função aí da educação, tanto da escola quanto das famílias, e colocar mesmo essas crianças e adolescentes como pessoas que precisam seguir regras, que precisam ser ouvidas, que precisam fazer acontecer, que precisam participar. E, assim, acho que foi muito válido ter ouvido, porque é muito... E, assim, é claro que para cada necessidade tem uma necessidade mesmo, né, especial. E assim, para o síndrome de Down, eu entendi que realmente
tem algumas ações assim que fazem a diferença, e para mim foi importante ouvir, mesmo já tendo tido contatos com muitos diferentes. Então, acho que foi muito assim importante para o sucesso assim, de domingo. Acho que obrigada. Parabéns, Mayra, parabéns, porque a sua função aí é você ter um lugarzinho no céu garantido, porque educar esses jovens de hoje não é fácil, entendeu? E é o que você falou, a gente está falando do síndrome de Down, mas estão todos, né? E hoje eu acho que acaba acontecendo muito é que essa função de inserção na sociedade e dar aquele empurrãozinho para eles terem a vida deles cai muito no colo de vocês, né? Cai quase que 100% no colo de vocês, porque a sociedade, o governo, os pais, muitas vezes não fazem. Sobram para vocês fazerem isso, né? E é insano, né? É quase que impossível. Então, parabéns aí pelo seu trabalho. Eu não sei especificamente qual o grau que você trabalha, mas é isso que você falou, são todos, né? São todos. É que a gente está falando numa específica função, mas é isso aí. Parabéns, né? A Kátia conseguiu voltar? Eu acho que não. Eu acho que não, ela caiu aqui, ela não está mais na nossa lista de participantes, infelizmente. Uhum. Bom, gente, alguém tem mais alguma pergunta ou alguma nova consideração? A minha pergunta é mais técnica, assim, né? Então, a gente vai se encontrar lá no domingo. Se tem alguma roupa adequada que a gente precisa levar, alguma coisa assim. Não sei, é a primeira vez que eu estou fazendo trilha de Jeep. É uma novidade para mim. Estou bem ansioso, estou bastante ansioso. Acho que vai ser bem, bem legal. Vai ser uma experiência bem bacana. E só que eu não sei como que vai ser, como que a gente vai se encontrar. Se puder dar mais detalhes aí sobre isso. Vou começar e André me complementa, tá, André? Bom, a gente vai se encontrar ali na van, o nosso time da Best Buy e o André, enfim, algumas outras pessoas da organização já estarão ali. A gente vai ter a recepção ali e vamos partir de lá para a trilha. Então, todos os jipeiros, todos os participantes vão se encontrar ali. A gente vai fazer a distribuição entre os carros. Teremos o que a gente chama de briefing, que é o momento em que o André vai explicar como vai ser essa trilha, o que vai acontecer no decorrer da trilha, que a gente vai ter essa parada técnica, o que a gente vai encontrar pelo caminho. E aí, junto ao Vitor, trazer essas orientações, um resumo do que foi comentado aqui, né, na nossa reunião. Feito isso, a gente embarca nos carros e vai para a trilha. Tem essa parada técnica, para quem quiser ir ao toalete, para a gente retirar os pães, e quem quiser fazer a compra desses pães também, e a gente retirar as mudas que já estão reservadas para a gente. Nós finalizamos na fazenda Guaxim do Japiapé. Vai direto para Japiapé. A gente vai direto para a fazenda Japiapé, que é onde tem um restaurante, é onde a gente vai passar a tarde, né? Até a nossa experiência da tarde. Na Japiapé, então, a gente já chega para o horário do almoço. Durante o caminho, a gente vai orientar que a prioridade do almoço é um almoço buffet, mas que a prioridade do almoço vai ser realmente dessas crianças e jovens com síndrome de Down, e depois vão os nossos convidados e os jipeiros ali para se servir. Feito isso, a gente tem o plantio de mudas e algumas outras atividades direcionadas principalmente para as crianças e jovens com Down. Quem for como convidado, nós vamos ter vans que vão levar de volta ali para o estacionamento da van. Os jipeiros já vão com seus carros, os convidados que forem alocados, né, e as crianças e jovens com os seus acompanhantes que forem alocados nos jipes, eles voltam de van ali para a van, que é o nosso ponto de encontro. Em relação à roupa confortável. Então, você pode ir de uma calça jeans, você pode ir de bermuda, camiseta, boné. Se tiver chovido, o tênis vai voltar com uma laminha ali, provavelmente, né? Porque, né, André, os novatos a gente coloca ali como Zequinha para ajudarem a gente também na lama, né? Ô, Matheus, você é jipeiro ou você é acompanhante?
Não, sou convidado aí da Best Buy. Ah, tá. Você é convidado da Best Buy. Cuidado, hein? A gente pode batizar você, hein, cara? Você tá falando que você nunca fez trilha. Ixi, Jipeiro, já tô vendo que eu vou jipeiro, voltar cheio de jipeiro, lama. jipeiro é meio bicho grilo. Eu gosto de natureza, gosto de trilha, mas eu nunca fiz de 4x4. Vai ser a primeira vez. É Você super vai, informal, né? Pode falar, André, você, desculpa. você vai se apaixonar pelo mundo off-road. Se você gosta de natureza e nunca teve esse contato, cara, é maravilhoso, maravilhoso. Você vai curtir muito. Ah, com E o certeza, vai ser uma evento, experiência única. ele é um evento bastante informal, né? Então, não tem nada de roupa corporativa, é a roupa ali do fim de semana, é a roupa da trilha, realmente. E a previsão do fim de semana é 38 graus, viu, pessoal? Pois é, tô sabendo Vai que vai tá ser um quente. calor danado. Ah, mas tem ar-condicionado, todos os jipes, é um negócio Ah, sensacional. Não, principalmente, né, Vitor? É o só No amanhã. meu tem ar para tudo quanto é lado, embaixo, em cima, do lado. É isso aí. Perfeito, Legal. gente. Mais alguma consideração, mais alguma dúvida, algum comentário? Tá, a Kátia voltou. Ah, Kátia, você consegue abrir o microfone? Estamos te aguardando. Ai, desculpa, a tomada da cozinha não estava bem. Então, é só para fechar, né? A minha filha tem transtorno de ansiedade crônica, né? E já é difícil tirá-la de casa, né? Durante a pandemia, isso piorou um pouco, porque meu filho, o irmão dela, faleceu, né? E piorou um pouco o quadro dela. Bom, até eu comentei com o André que eu vou, até com muito entusiasmo, né, participar disso, até mesmo por causa dela. Até ele estava falando da BenTV, ela está na PAI há mais de 20 anos, eu acho que esse grupo ainda não chegou, né, às crianças da PAI, porque eu nunca vi, né, eles por lá. Espero que um dia a gente consiga, né, chegar até eles também. A PAI é muito grande, né? Então, ela está num projeto lá diferente, lá que não é a escola, né? Bom, mas então, e esse transtorno, ela não sai de casa, ela não gosta de sair de casa, então eu preciso de todo um trabalho para fazê-la ir. Inclusive, eu tenho que levar a cuidadora junto. Até esse desapego, né, da mãe que vocês estavam comentando, talvez eu consiga fazê-la ir em outro carro, não ser o meu, né? Mas talvez tenha que levar a moça, senão acho que ela nem vai, né? Mas espero que dê certo, sim. Estou torcendo, espero participar dos próximos e posso dar minha opinião, né? Até nem vou falar agora para a gente terminar, né? Tudo que vocês estavam falando de autonomia e tudo mais, a gente tem a nossa opinião aqui como mãe, como psicóloga, né? Como professora, que fui também, vi os alunos desse lado aqui. Fiquei magoada muitas vezes com o bullying, né, que os alunos faziam com os outros, a gente fica meio sem ação também. Enfim, isso é papo para outro café, para outra trilha, tá bom? A gente vai ter oportunidades aí para conversar, tá bem? Então, até domingo, vai ser ótimo aí fazer parte desse grupo. Legal, Katia. Eu acho bacana até esse teu depoimento porque quanto mais informação a gente tiver da nossa... Não adianta a gente falar também de síndrome de Down no mundo, tá? Vamos falar da nossa cultura aqui no Brasil, como ela é trabalhada, que nem você falou da PAI, e esse desmame, né, que a gente tem que ter, né, dos pais, que é coisa difícil. Eu acho que a parte emocional é muito complexa, né? Então, esse desmame, porque eu acho que o que mais você quer é a independência dela e, de uma forma ou de outra, ela tem a vidinha dela. Como todos, como a gente quer com nossos filhos, e você quer com a sua filha. E o que der para a gente colaborar, você pode contar com a gente. Isso aqui é um passo pequenininho, né? Mas com certeza vão aparecer outras oportunidades e a gente vai aprender muito com você, com certeza. Vai ser uma troca de experiência e de ajuda para todos. Legal. Parabéns. É isso aí, Thaís? Mais uma coisa, André? Maravilha. Eu, por mim, tá fechado. Tô ansioso que nem o Matheus aí. Então, gente, muito obrigada pela disponibilidade de tempo e pelo carinho de todos, né? Porque muito mais do que um passeio,
uma trilha como essa, uma ação como essa, realmente ela vem carregada de muito amor, de muito carinho, de muito aprendizado, né, para todos nós. Então, obrigada e nos vemos no domingo, logo de manhã, ponto de encontro em frente à van. A gente já comentou isso com todos e a gente vai revalidar, né? O André vai trazendo essas informações no grupo